Saudações a todos que assistem essa aula. Eu sou o professor Bruno. Essa é uma aula sobre os conceitos de força e inércia. Elas fazem parte do conteúdo das leis de Newton, da disciplina de física. Então, a gente vai estudar sobre a evolução desses conceitos, que são conceitos fundamentais para a compreensão da mecânica e também são conceitos complementares. Vamos iniciar vendo o desenvolvimento desses conceitos historicamente e partindo do princípio, como quase tudo na história da ciência ocidental, inicia lá na Grécia Antiga com Aristóteles. Aristóteles dizia que inércia era a tendência dos corpos a permanecerem parados. Um corpo parado tende a permanecer parado, e um corpo que é posto em movimento tende a parar. Então, inércia, tendência dos corpos a permanecerem parados, e para que eles se movimentem era necessário a força. Uma vez que a força deixa de existir, deixa de agir sobre o corpo tende a parar. Esses conceitos vieram de observações que o Aristóteles fez, e eles foram o que nortearam as explicações sobre a mecânica durante a Idade Antiga e durante toda a Idade Média, até no início da Idade Moderna, que ele começou a ser redefinido no conceito de inércia, através do método experimental de Galileu Galilei. Ele observou que inércia, ele redefiniu inércia como a tendência dos corpos continuarem o seu estado de movimento, ou seja, o corpo parado tende a permanecer parado, e o corpo em movimento tendia a permanecer em movimento. E como ele redefiniu o conceito de inércia, ele também teve que redefinir o conceito de força. Mas como o conceito de força como o que fazia, gerava alguma alteração no estado de movimento. Você pode me perguntar, mas e o Aristóteles lá, que mostra aqui, aquilo que está em movimento tende a parar? Pois é, o que o Aristóteles não conseguiu conceber na sua época era que se um corpo está em movimento e ele para, é porque existe uma força que o faz parar. E só então, séculos depois, através do pensamento, do método científico de Galileu, que esses conceitos começaram a ser redefinidos. Galileu fez experimentos e observou que se quanto mais liso fosse essa superfície sobre a qual o objeto desliza, maior será a distância que ele vai deslizar. Então, quanto menor houver esta força que faz o objeto parar, mais longe o objeto vai, chegando a um estado ideal em que o objeto que é posto em movimento, se não há essa força resistiva que o pare, ele vai permanecer em movimento. Redefiniu então o conceito de inércia e o conceito de força. Inércia, então, é a tendência dos corpos a permanecerem no seu estado de movimento, e força seria a ação que altera o estado de movimento de um corpo. Além do método científico de Galileu Galilei, também influenciou no pensamento científico da modernidade o pensamento analítico de René Descartes. E René Descartes, ele conceituou a ideia do momento, que seria uma grandeza que ela se conserva. Hoje a gente chama o momento de quantidade de movimento.
que é o produto da massa vezes a velocidade. O momento, ele tende a ser conservado em quaisquer situações, né? O universo deve ter um momento que ele deve ser constante. Então, utilizando aí o método científico de Galileu e o pensamento analítico de René Descartes, esses foram dois dos gigantes que Isaac Newton se apoiou sobre as suas ideias para poder chegar às suas leis da mecânica. Ele juntou o conceito de inércia de Galileu e a conservação do momento de René Descartes e definiu a primeira lei da mecânica, chamada de princípio da inércia, que diz que um corpo tende a permanecer parado ou em movimento, ao menos que uma força altere seu estado de movimento. No caso, o objeto parado permanece parado, e o objeto em movimento tende a permanecer com sua velocidade constante em linha reta, ou seja, movimento retilíneo uniforme. Essas são as duas condições para a primeira lei de Newton, ou seja, velocidade constante ou parado. Aceleração, portanto, nula. Que esta lei leva à segunda lei, que é quando existe uma força. Se quando não há força, há uma conservação do movimento, da quantidade de movimento, havendo uma força, essa quantidade de movimento tende a sofrer uma variação. E assim definiu Isaac Newton a segunda lei da mecânica, ou chamado também princípio fundamental dos movimentos, em que força é a razão entre a quantidade de movimento e o intervalo de tempo. Se há quantidade de movimento variando, é porque é uma força que assim altera o estado de movimento dos corpos. Essa é a segunda lei de Newton, que algum tempo mais tarde ela foi reformulada por Leonhard Euler, um matemático alemão que ele formalizou toda a matemática anterior, e ele definiu força como produto da massa vezes a aceleração, ou seja, uma força ela leva a uma aceleração, e a massa seria essa grandeza, que é uma medida da inércia que faz essa proporcionalidade entre força e aceleração. Ou seja, quanto para uma determinada força aplicada ao corpo, quanto maior a sua massa, menor será a sua aceleração. Mais difícil você causar alteração na quantidade de movimento de corpos de maior massa. Faltou então a terceira lei, pois na mecânica são 3 leis, para definir o conceito de força, que é uma interação entre corpos. Então, forças não podem existir de maneira isolada. As forças sempre devem existir aos pares, em corpos diferentes que interagem entre si. Definiu então a terceira lei de Newton, também chamada de lei o princípio de ação e reação, que se o corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B vai exercer uma força sobre o corpo A, e esta força vai ter a mesma intensidade, o módulo, e direção, porém de sentido contrário. Toda força de ação leva a uma força de reação. Então, assim, temos esses novos conceitos de inércia e força, que são conceitos complementares. Então, voltamos lá à força desconhecida pelo
Aristóteles que é a força que faz os objetos pararem. Essa força chama-se força de atrito. Aqui temos um dinamômetro que tem a calibração em newtons, e a gente percebe que, de fato, um corpo ele começa a se mover a partir de uma força. Ou seja, é necessário uma força maior do que a força de atrito estático para colocá-lo em movimento. Então, o próximo passo é a gente testar esta força de atrito em diferentes superfícies e medir, né, o coeficiente de atrito. Devemos conhecer a massa do objeto que está se movendo, a força a gente mede através do dinamômetro, e agora vamos fazer os nossos testes e vocês me respondem, né, quais os valores das constantes que vocês encontraram. Até a próxima!